Este é o Papo de Prateleira, o espaço que você conhece. Eu sou o Rigo Ulisses. A gente está sempre falando a respeito do agronegócio, sobre revenda, sobre distribuição, sobre as cooperativas, mas também sobre todos os atores que integram a cadeia produtiva. Afinal de contas, a distribuição é muito importante, é um elo entre a indústria e o cliente final de todo mundo, que é o lavrador, que é o pecuarista, né? Mas existe muita gente envolvida, muita tecnologia, muito produto que não seria possível a gente ter produção se não fosse todos esses agentes, né? E um agente muito importante que tem, principalmente aí no trabalho de pecuária, é o trabalho da indústria, é o trabalho da indústria frigorífica, né? Tem os abatedores, e eles são muito importantes, que eles vão, na verdade, fazer uma etapa fundamental de pegar um produto in natura, transformar num produto ainda in natura também, muitas vezes, mas com um cuidado de segurança alimentar importantíssimo. E você sabe que o Papo Prateleira está sempre conversando com o apoio dos nossos amigos do Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, que é o marketplace que ajuda a levar a tecnologia lá para o cliente final de todo mundo e ainda por cima bonifica todo mundo para que compre o quê? Mais insumos, para produzir mais, ganhar mais dinheiro, movimentar mais a cadeia. Voltando ao nosso assunto aqui, a gente vai falar de biologia, a gente vai falar de um assunto que não é muito importante, não, viu? Ultimamente não tem ganho muita força, né? Peterson Silva, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E contigo, Ulisses? O Peterson, que é gerente de desenvolvimento de negócios do Grupo Kersa, que já passou aqui pelo Papo de Prateleira para falar de leite e hoje vai falar sobre o quê? Hoje vai falar de carne. Realmente, segurança alimentar não está muito em moda, né, ô Peterson? Não, só o suficiente para falar toda semana. Exatamente. Exatamente. Rapaz, fala uma coisa, ô Peterson, a gente publicou um material que a assessoria de vocês enviou, uma entrevista muito bacana com o Paulo, que é da direção lá da Kerstin, e falando a respeito aí do avanço e desafios que ainda existem, mas a qualidade aí, o nível, né, de segurança e de qualidade que os frigoríficos aqui no Brasil já atingiram. Como é que você julga aí, que nota você dá aí para essa qualidade, para esse trabalho que os frigoríficos fazem aqui no Brasil? Olha, pergunta complicada de responder. Ah, se a gente for olhar, se eu for dar uma opinião sobre o cenário geral, Tá. bem amplo da situação, ainda a gente passa na prova, mas não está passando com tanto louvor quanto poderia. Ali uma O nota Brasil 7. é muito grande, né? É. Muito grande, muita variedade de situações, de possibilidades, né, de clima que influencia também, às vezes, nesses controles microbiológicos. Sim. Então, e também nível de tecnologia, né? A gente tem É. indústrias de toda variação possível. Você sabe, Peterson, que o maior exemplo, assim, para mim, por exemplo, eu sempre costumo brincar e falar sobre isso, é assim, é a avicultura. O Brasil, ele é o maior exportador de carne de frango do mundo, né? E ele é um Uhum. dos três maiores produtores mundiais e vai passar a China, segundo os especialistas, em pouco tempo. E você encontra no Brasil um número infindável de lugares que vende galinha viva na rua. Quer dizer, é uma coisa realmente, é uma idiosincrasia impressionante, né? É sim, tem uma variedade muito grande e algumas coisas já avançamos em alguns nichos, mas a gente pode melhorar muita coisa ainda. Não estamos longe de ser uma situação ruim, Tá. né? Não é o caso. Mas acho que a gente pode virar um aluno nota 10 nisso aí, a gente pode. E quem está levando nota 10 está levando nota 10 para vocês aí do grupo que acompanha aí com essa lupa de vocês. Está levando 10 por quê? O que, que tem feito nos últimos anos? Principalmente passar por uma visão mais, como a gente chama, né, holística de todo o cenário de produção de carne. Tá. Tá? Infelizmente ainda a gente tem alguns players, algumas empresas envolvidas no setor, que Ah, têm um trabalho muito básico ainda de simplesmente, por exemplo, se a gente for começar lá de trás, né, lá na cadeia de produção de proteína, de vacinar os animais dentro do que apenas ali a lei exige, fazer o controle mínimo ali de limpeza, de sanitização do sistema, algum controle de doença quando a situação ocorre, menos preventivo, mais curativo, tá. né? E isso vem tudo acarretando possibilidade de doença. E quando chega na indústria, no frigorífico, aí a gente também tem um cenário de ainda muitas empresas que trabalham com matérias-primas básicas, né? Estou falando de usar soda, por exemplo, ou usar um ácido nítrico para fazer Tá. limpeza dos ambientes e tudo mais, fórmulas que, na verdade, não são fórmulas, né? São matéria-prima bruta que é diluída em água e aplicada. Os que conseguiram, os que estão avançando nisso, estão partindo por processos mais completos, estão trabalhando com fórmulas mais especializadas que tragam benefícios
não só da eficiência de remoção e de eliminação desses contaminantes, de maneira Contaminantes. geral, do ambiente, Uhum. mas também isso vem trazendo benefícios como economia de água, ganho de tempo, a eficiência financeira mesmo do processo. Então, Perfeito. é muito mais do que simplesmente retirar sujeira e bactéria do ambiente. Perfeito. E, rapaz, eu penso assim, e a gente fala assim, parece que é uma coisa, é muita exigência, muita coisa a ser feita, mas é assim, é necessário, né? Porque quando acontece um deslize, e ainda mais se envolver compradores internacionais, precisa correr atrás do prejuízo e dar um trabalhão, né, rapaz? Dá um trabalho danado e aí você citou um cenário bem importante. Quando acontece algo que envolve mercado internacional, É, basta um, um player, né, uma indústria ter uma situação negativa que o Brasil inteiro sofre, né? exato. Então, realmente assim, não dá para pensar cada indústria apenas em si mesmo. É necessário todos os técnicos do setor pensar em um Brasil avançar. Perfeito. E por falar em avanço, como é que você analisa aí o trabalho da Kersi, que é uma empresa aí presente no mundo inteiro, uma putz, de uma empresa global, né? São 38 unidades falidas, né? São 70 anos de experiência, desde as primeiras empresas aí que acabaram nesse processo todo se fundindo sobre essa Uhum. Kersi, né? O que que a Kersi tem feito em nome desse bom trabalho aí dentro de frigorífico? Então, é buscar auxiliar com técnicas e fórmulas que sejam mais eficientes. A gente já tem muitas fórmulas eficazes no portfólio, mas é buscando mais eficiências. E aí eu estou querendo dizer o quê? Que tragam, além de fazer o, o, o trabalho bem feito em relação ao objetivo principal, que é remover a sujeira, que é eliminar os micro-organismos, Tá? fazer isso da melhor maneira possível, trazendo benefícios que agreguem à atividade, né? Então, a gente tem alguns, pensando na eficácia, questão de desafios, por exemplo, biofilmes, que é bem comum no Perfeito. setor de frigorífico, né? Isso é uma estrutura microbiológica muito mais resistente do que o padrão de simplesmente contaminação superficial, e que a gente precisa de soluções de produtos que sejam mais fortes, mais eficientes, sem colocar em risco a saúde dos operários, das pessoas que vão estar tendo contato no processo de produção, ou mesmo que vai consumir, né? Não estou falando de, ou seja, não pode ter produtos que tenham efeito tóxico. Então, esse é um ponto, por exemplo, que a Kess tem trabalhado muito. Eliminar ativos compostos que tenham algum nível de toxicidade para a saúde humana ou impacto ambiental também. Esse é um ponto. Conseguir ser eficiente na limpeza, mas sem lançar mão de ativos ou de compostos que sejam muito agressivos para a nossa saúde e para o ambiente também. Da mesma forma, trabalhar com técnicas complementares, né? Às vezes você trabalhar só com um tipo de aplicação, um tipo de uma via de tratamento, ela começa a ser limitante. Então, você precisa fazer um trabalho mais integrado, ter a parte de limpeza química líquida, fazendo combinações de fórmulas, às vezes até otimizando o tempo, por exemplo. É bem comum todo produtor, toda parte do setor sabe que existe a parte de limpeza, por exemplo, alcalina, a parte de limpeza ácida, a parte de Perfeito. sanitização. Dependendo das formulações e da tecnologia envolvida, você consegue fazer isso economizando tempo, você consegue fazer a limpeza e a sanitização ao mesmo tempo, isso dando mais espaço de tempo para a produção e também reduzindo o consumo de água. E da mesma maneira, aplicando outras vias, por exemplo, uma sanitização aérea, que vai atingir pontos que a sanitização padrão com líquido não Perfeito. consegue alcançar. Então, Um mosquitinho no lugar errado pode causar um estrago, né? pode, a contaminação que tiver no teto faz influência na Que coisa, qualidade do alimento. A que tiver no ralo faz diferença. que coisa. E imaginar que, rapaz, quanta complexidade dentro de um ambiente que às vezes nem é tão grande assim. Estou comparando aí com coisas extensas como a fazenda. Qual ambiente é Uhum. mais complicado, rapaz? É a fazenda que está lá cuidando da ave, do porquinho, do boi, do carneiro, ou é a indústria, ou ambos têm seus desafios aí que tem que prestar atenção em qualidade. São desafios diferentes, né? Hum. Aí eu acho que vai muito mais da aptidão das pessoas que estão lidando para saber qual que é o mais difícil, né? Porque enquanto na granja, numa fazenda, você tem a questão de um ambiente menos controlado, por exemplo, na fazenda de gado de corte, né?
um ambiente mais aberto, menos controle e tudo mais. Mas quando você parte para uma granja, você tem o desafio da densidade muito alta dos Sim, animais. é Então, muito é, animal. qualquer entrada de patógeno, você não perde um, dois animais, você perde as centenas de uma vez, né? Né? Então, você tem uma dificuldade de controle por isso. E da mesma forma, na parte de vazio sanitário, que se ele falhar nesse processo, você expõe todo o novo lote, né? Então, tem um desafio bem grande nisso. E na indústria, o desafio é justamente observar toda a parte que envolve não apenas aquela etapa que você está manipulando o alimento, né? A parte dos animais que estão chegando, do alimento que está sendo enviado para o mercado, das câmaras frias onde é armazenado, da circulação de ar. Pense bem que você pode estar com a sala de processamento tudo muito bem higienizado, mas Rapaz, ela tem uma circulação de ar que recebe esse ar de um outro local que não está bem higienizado tanto quanto. E isso vai influenciar na qualidade. Então, não dá para apontar um mais difícil, não. não tem jeito, não. Tem que realmente dar trabalho e precisa ser feito, né? Não pode bobear, não, né? Não, tem que levar muito a sério essa questão. Graças a Deus, o mercado tem evoluído bastante nisso, as empresas estão mais conscientes, mas é o que a Kessia se propõe a ajudar, né? A Kessia tem dentro daqueles padrões, daqueles parâmetros que toda empresa tem, né? De missão, de valores, de Aham. ambição, dentro da ambição da Kessia é se tornar a parceira mais confiável da parte de produção de alimentos. E é justamente isso, olhar para tudo e observar, já adiantando, aqui pode ser um foco de contaminação. Já vamos Ah, olhar como é que para se adiantar o problema, né? se adiantar. Essa parte de visão de futuro, não só de antecipar problemas, mas também observar para onde a gente quer ir. Não apenas o que pode vir a acontecer, mas para onde a gente quer ir. É muito o que guia a parte de desenvolvimento de tecnologia da PES. Perfeito. E a gente está vivendo agora, eu estou colocando em questão uma situação, que é uma situação difícil, mas por enquanto sob controle, né, que é um bom exemplo do cuidado que tem que ter. Nesse caso aí, a gente falando em relação às granjas, né, que é o setor de produção de carne de frango, na verdade, de produtos que são oriundos de aves, né, com o problema da gripe aviária, que assolou a Uhum. produção de inúmeros países, né? No Brasil ainda não atinge a área comercial, mas já está presente o vírus no nosso território, né? Realmente, rapaz, esse planeta aqui é um planeta vida mesmo, é vida de bichinho que a gente não queria que tivesse, mas tem e a gente nem pode acabar com eles, né? Que eles estão dentro de uma cadeia Sim, alimentar que é importante preservar, né? sim, e não tem jeito, quanto mais a gente integra, né, os países, mais Exato. um transfere para o outro os benefícios e os desafios também, né? É, não vem só a parte boa, vem a parte ruim também, né? E aí entra muito esse trabalho de prevenção. A gente precisa cada vez mais focar em observar técnicas, observar tecnologias que não é simplesmente o produto, mas né, o como operar, como todo o manejo que envolve, visando prevenção, como a gente pode evitar a entrada desses patógenos dentro do ambiente de manipulação de alimentos ou de criação animal. Ô, Pedro, fala uma coisa, todo o setor reclama muito aqui no Brasil, principalmente nos últimos anos, a respeito de mão de obra, né? Qualidade de mão de obra e a mão de obra mesmo, específica para a Uhum, alimentação, né? Você citou agora há pouco que o cuidado não é só com a carne que vai alimentar seres humanos fora das frigoríficas. Existe um cuidado com os trabalhadores que estão operando, que estão fazendo, exato. tomando esses cuidados, né? Manejando o produto e, ao mesmo tempo, num ambiente ali que tem o seu perigo mesmo, mas a indústria tem que tratar de evitar que esse perigo provoque algum acidente, né? Exato. Como é que tem essa situação do frigorífico? O frigorífico tem problema para contratar, precisa treinar bastante, e tem a compreensão do trabalhador sobre que aquilo que ele aprende é para ele executar aquilo que tem Uhum. importância. Esse desafio de mão de obra eu acho que é geral para qualquer setor, né? E Ah, a parte de produção de alimentos não é diferente. Existe sim uma dificuldade, mas também não é tão difícil reverter, né? Um dos trabalhos que a gente sempre faz quando inicia uma parceria com frigoríficos ou qualquer ah, outra indústria que seja, é a capacitação da mão de obra, mas não apenas daquele funcionário, do operário que vai estar manipulando o alimento, por exemplo. Quem vai estar lá na parte de corte corte, de desossa, carne, desossos e tudo mais. Não apenas esse. Por exemplo, o funcionário que cuida da parte de manutenção,
ele precisa também estar ciente do risco que ele pode levar para um ambiente de produção quando ele vai precisar adentrar esse ambiente para Ah, fazer qualquer tipo de manutenção, ah, né? Então, sempre que há um treinamento de equipe, é normal que se faça o treinamento de todos que tenham acesso, não apenas o ah. responsável do setor, mas Nas de que tenha áreas onde ele acesso. vai circular dentro do Sim. ambiente. Se a área que há manipulação de alimentos, há pessoas que acessam, ainda que elas não manipulem o alimento, essas pessoas também precisam ser orientadas. E elas vão entender a importância disso a partir do momento que elas forem ensinadas o porquê das coisas, né? Se passa apenas uma Ah, listinha de regras, ah, né? Não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Primeiro que é difícil de decorar para quem não é do dia a dia dela, né? Não é a principal preocupação dela. Então, às vezes, ela nem decora aquilo. ah. Mas se ela entender o conceito, o porquê das coisas, o quanto isso é problemático para a indústria, para os consumidores que são, pode ser a mãe, o irmão, o pai dela, né? E também ela mesma, que pode acabar, né, um transferindo doença para o outro. Ela consome alimento, né? Também, né? Sim, sim. Então, a informação faz muita diferença, né? Realmente difundir a informação. Perfeito. Você está falando isso agora, rapaz, eu estou me lembrando de algumas cenas, e por isso que eu já vi, que eu entrei nas áreas onde é para se entrar, né? Dentro de frigoríficos de cooperativas lá no sul do Brasil, lá no Paraná. Uhum, E falando de frango, rapaz, os caras falam de trabalhar com 7, 9 toneladas por hora de carne. Quer dizer, é uma coisa assim, uma coisa quase inimaginável, né? A velocidade, né, da escala ainda também é uhum. outra coisa que deve realmente exigir muita tecnologia que a Kércia precisa estudar e pesquisar para repassar para o frigorífico, para a indústria, né? Exatamente. E quanto mais. Aí a gente começa a aproximar, assim, de maneira parecida, né? A mesma coisa, mas é similar àquela questão da densidade nas granjas. Quanto Sim. mais você vai aumentando o volume de material que você Tem trabalha, o material densidade no biológico, frigorífico de frango também. é, quanto maior o volume biológico de material que você trabalha, mais risco você vai trazendo, né? Tanto de chegar um patógeno para dentro, como por esse resíduo todo que vai sendo acumulado. E frigorífico tá aí um ambiente que gera resíduo demais. Mais necessário é ter um trabalho de prevenção e de higienização do sistema bem eficiente. Ô, Peterson, e existe por um acaso, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, fique à vontade, existe por um acaso no trabalho da Kersen, existe por um acaso alguma divisão que tenha a ver, assim, eu fico pensando muito em defensivo, né? Então, você tem um Uhum, defensivo de grãos, que é um defensivo que, para ser aprovado, ele é aprovado para a cultura, né? E agora, você tem o defensivo biológico, que ele não é para a cultura, ele é para um alvo determinado uhum, específico, um organismo, uhum. seja macro ou micro, né? Existe um trabalho da Kessler que tem uma certa divisão para assim, porque a gente está falando de frango, por exemplo, e tem problemas, tem patógenos que são quase exclusivos de ave. Certamente Uhum. tem para porco, tem para boi, tem para carneiro, para ovino e tal. Existe essa coisa, esse trabalho de desenvolvimento, de planejamento e desenvolvimento da empresa? Existe quando se está trabalhando principalmente com a parte, obviamente, dos biocidas, né, que são os sanitizantes, Ah, você tem como praxe fazer os testes dos micro-organismos mais comuns, né? Mas sempre que vai aparecendo um novo patógeno, um novo micro-organismo, seja bactéria, seja fungo, seja vírus, é, existem duas vias pelo qual a empresa sempre observa. Um é ver se alguma fórmula já existente, tá, né, ela também demonstra eficácia para esse tipo de micro-organismo. A gente tem um perfeito. exemplo, por exemplo, do próprio o nosso produto de ultradifusão, que é o Ultrad, que durante a pandemia, por exemplo, a gente observou, a princípio ele era reconhecido apenas para eliminar fungos e bactérias, Tá, não tinha a parte virucida. Com a situação toda da pandemia e de toda essa parte de controle do Covid, a empresa começou a fazer alguns testes para avaliar a eficácia em vírus e, entre eles, perfeito. o próprio SARS-CoV-2, né? E observou-se que sim, esse produto também tinha eficácia para eliminar uma certa gama de vírus, incluindo o da Covid. Então, há esse tipo de trabalho. E quando não há essa fórmula, aí é preciso correr quanto tempo, né, para se desenvolver algo específico, Pesquisar mesmo, né? para pesquisar e buscar referências de que micro-organismos similares, né, quais são os ativos que têm eficácia contra eles, e aí se fazendo testes para ver qual vai ser mais eficiente.
Perfeito. Pedro, só outra coisa que eu preciso conversar com as pessoas, por exemplo, eu tenho só irmão, eu tenho sete, né? E gente, assim, Hum, um tem tudo a ver com água, inclusive, quando eu conversei com o Peterson, pessoal, a primeira vez foi sobre leite, e meu irmão é um criador de leite lá no oeste do estado de São Paulo, né? Mas o resto dos irmãos não tem nada a ver com agronegócio, não. E é pouca gente que sabe que o Brasil tem uma história de frigorífico de mais de 100 anos. O Brasil, no início do século passado, ele era um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo e com produtos muito específicos na época, que era carne em lata, esse tipo de coisa, né? E existe já logicamente, a gente está falando de gente mais tecnificada, né? uhum. Da indústria mais profissional. Existe já um padrão de qualidade bom da indústria brasileira frigorífica, quem segue realmente, quem consegue usar a tecnologia da maneira. Ah, sim. Sim, nós temos frigoríficos que fazem um trabalho muito sério, muito bem feito, sabe? Realmente fazendo um acompanhamento minucioso, dia a dia ali de como estão os pontos de atenção, os pontos críticos, se está tendo a devida remoção de sujidade e das bactérias, fazendo realmente um trabalho não apenas esperar a hora que uma bomba estoura, né, de um lote de carne todo que precisa ser descartado, mas realmente prevenção. Até porque, primeiro, esse risco. Normalmente, os frigoríficos normalmente atendem mercados de alto valor, né, de alta demanda. Exato. Então, não dá para arriscar. Porque se você está fornecendo para clientes que são muito exigentes, significa que uma palavra-chave é muito importante, a tal da confiança. É Se lógico. você perder essa confiança para retomar, eu não vou dizer que é impossível, mas é trabalho de muito, muito tempo para retomar. Então, é necessário esse trabalho de prevenção realmente, de acompanhamento de se o processo está realmente livre de patógenos. Isso temos, sim, indústrias no Brasil que fazem muito bem feito. Você está falando isso, você está me lembrando de duas histórias. Uma eu acho muito engraçada é do meu chefe, meu amigo Carlão, que ele fala: você sabe, Peterson, qual é a diferença? A gente está falando de exigência, né? Qual é a diferença entre o cliente e Deus? Não, não, qual É seria? que Deus perdoa, né? E o cliente não. E a outra, Muitas vezes é. é, e a outra questão é que você acabou de falar do trabalho que dá, e a gente teve, eu já não me lembro com exatidão agora, se eu não estou enganado, coisa de 8 anos, alguma coisa assim, a gente custou, penou para conseguir exportar carne bovina brasileira para os Estados Unidos, né? Tudo bem Uhum. que ainda é carne para virar hambúrguer, nem é corte sofisticado, hein? A gente penou demais a conta, conseguimos, foi aberto o mercado americano, e deu pouco tempo, entrou lá uma peça para ser moída que tinha lá um resquício de alguma reação do organismo do animal por causa de vacinação, né? Pô, parou tudo de vez. O frigorífico teve que rezar uma cartilha bem complicada que demorou uns 2, 3 anos para voltar a ser aprovada. Quer dizer, é bom o pessoal ter noção do que faz para que esse tipo de coisa aí não dá para acontecer, né? Você conquista uma coisa, aí você perde, descuida. Exato. Isso, né, as indústrias que fazem exportação já se conscientizaram bem mais, né, do que já foi um tempo. E o desafio agora é ajudar ao do mercado nacional, né, porque a gente às vezes toma muito cuidado para oferecer para os outros e para a É, se gente a nem gente tanto, cuida né? bem do alemão e do japonês, vamos cuidar bem do Do nordestino, do Brasil, nortista, do do Brasil, gaúcho, né? de todo mundo aí, porque a gente é a gente, né? Não tem Exato. outra definição. Somos nós. Não, e é legal que o trabalho da Kersia, né, o Peterson tá aqui. Aliás, o trabalho da Kersia é bem feito, entre outras coisas, porque puseram o quê? Puseram zootecnista para tomar conta desse negócio, né? Lá na fazenda vocês irritam demais da conta, né? Os agrônomos, veterinários, né? Mas é o zootecnista que tem a visão holística da coisa, né? Eu sou suspeito para falar. Ele é suspeito que esse cabra aí, ele é zootecnista formado, se me corrija se eu estiver errado, na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Correto, Então, eu correto. consigo ver dentro da cadeia, olhar para os elos, olhar para o que está se passando, para a dinâmica da coisa, né? Se eu aprendi um pouquinho só do que seria um zootecnista, é isso, né? E o trabalho da Terça traz o conceito de biossegurança e de segurança alimentar do campo à mesa, né? Correto, Não, correto. a empresa não olha só para o frigorífico, é o foco, mas não é só isso que ela se preocupa, né? Exatamente. Essa frase, né, do campo à mesa, muitas empresas utilizam, não utilizam de maneira errada, não. Elas realmente trabalham do campo à mesa,
mas o que a gente sempre teve foram empresas que trabalham num nicho do campo à mesa, né? A empresa Ah, que mexe com frigorífico, a empresa que mexe com leite. Então, às vezes a gente tinha essas segmentações. A Kessia, na época que foi fundada, foi montado o projeto para formar esse grande grupo, que hoje já tem mais de 14 empresas, era realmente trabalhar do campo à mesa na produção de alimentos, seja ela qual for, né? Então, a gente está batendo papo aqui sobre frigorífico, mas a QS atua com a parte de produção de leite, com todas as suas variações de manipulação, perfeito. de carnes, de ovos, de indústrias de bebidas. Temos expandido o portfólio para a parte também de aquacultura, a parte de restaurantes chamado food service, né? Que Sim. é esse atendimento ao cliente final, quem vai consumir. Então, essa higienização de restaurantes, de cadeia de fast food, de câmaras frias, de supermercados. Enfim, é realmente trabalhar aonde tiver comida. Se estiver passando uma comida ou Tá. bebida, é preciso higiene e a Kessia tem expandido seu portfólio para isso. E se eu já falei aqui, não sei se foi com você na entrevista, mas eu já falei em outras entrevistas, é tanto do campo à mesa, e no campo à mesa está envolvido, sabe quem? O consumidor. Eu vou te contar uma coisa, viu? Vontade de dar uns cascudos em umas pessoas quando eu vou no supermercado, o Peterson, não tem, viu? É impressionante como a turma, aí, inclusive eu estou falando de vovozinha, e vovozinha também, né? Que pega, Uhum. principalmente o setor de legume, de fruta, né? Fica achando que aquilo é feito para palpar, para apertar, para deixar cair no chão, para jogar aperta e aí acho que não está bom, né? Alimento ainda tem um desafio de se preocupar demais, ainda as 8 bilhões de pessoas que estão no mundo hoje, né? Eu queria aproveitar, a gente está no tempinho final aqui do Zoom, para fazer esse meu comentário, um gancho para assim, ô Pedro, a gente tem mais 2 bilhões de pessoas aí, com cada uma com a boca, que vão entrar nesse planeta aí, segundo o pessoal, até 2050, né? Isso. Desafio de alimentos e segurança alimentar é um trabalho incessante, 24 horas por dia. É sim, e até é interessante você ter puxado esse tópico, porque a Kessia, ela, né, sempre que se apresenta, ela se apresenta como uma empresa que atua para ajudar na biosseguridade e segurança alimentar. E a gente, inclusive, já recebeu alguns comentários do tipo, não, segurança alimentar não tem nada a ver com vocês. Segurança alimentar é ter alimento disponível. Então, Só que a gente tem que lembrar que muitos dos alimentos que não estão disponíveis estão indisponíveis por contaminação, precisam ser descartados. Então, desperdício. essa parte de higiene e de controle de patógenos na cadeia de alimentos tem impacto direto à segurança alimentar do planeta, né? Porque a gente perde ainda muito. Eu estou tentando me puxar agora a porcentagem, eu não estou lembrando exata, mas é próximo de 10% da produção mundial é descartado É, por estar contaminado. Não é é uma nem judiação. porque comprou demais para casa, sabe? Levou, não deu conta de comer e jogou fora. Não estou nem falando disso, estou falando do que é descartado antes de ser consumido, antes de ser levado para um ponto de venda, né? É uma fatia muito grande. Então, a gente precisa esse avanço na produtividade, em quantidade de alimentos. Isso, o Brasil é um exemplo de país que faz isso, né? A gente tem cada vez mais, somente na parte de carne, conseguir produzir mais em menor área, cada vez mais. Tá, ter Só que eficiência, existe né? Produtividade. eficiência. E existe o desafio de garantir que todo esse alimento produzido chegue à ponta final, esteja disponível para consumo e a gente perca o menos possível. E se você não fizer isso, eu estou falando de todo mundo, é o que eu estou falando aqui, né? Da veinha que aperta o tomate no supermercado até para trás do cara que planta o tomate lá na sua propriedade. É a preocupação do mundo inteiro que um alimento, Exato. que tem alimento no planeta, que nós precisamos de alimento para ficar vivo, e alimento de qualidade, que não causa doenças, e sim o inverso, que causa saúde, graças a Deus, que o mundo tem cada vez mais uma idade acima, subindo escada em relação ao tempo de vida aqui na Terra, é justamente um dos motivos, é porque alimento para todo mundo, que é o ideal, e alimento de qualidade. E se você não ajudar nessa Perfeito. tarefa aí, a gente chama o professor Peterson, o zootecnista, dá uma enquadrada em todo mundo, né, Peterson? Sem pegar pesado, mas a gente sempre dá aquele puxãozinho de orelha. Não, É de importante. leve, eu dou um Até na gente mesmo. A gente tem que exato, sempre estar eu vigilante. dou um beliscãozinho de leve no meu sim, na veinha do supermercado. Não vai ser nada agressivo, não. Vai ser uma coisa didática, né? Ô, gente, Com carinho.
Vocês acompanharam aí esse mundo do agronegócio cada vez mais com novos profissionais, não no caso do tecnista do Peterson, mas o agronegócio cada vez empregando gente de inúmeras áreas, farmácia, química, biologia, ciências exatas, gente de engenharia civil, hidráulica, de espacial, de drone. É um mundo maravilhoso que avança e usando a ciência em benefício da vida. E da vida de todo mundo, né? Só do ser humano também. É também de todos os trilhões e trilhões de organismos que integram o meio ambiente desse planeta, que é o planeta do Sol, da água e da vida. Peterson, Correto. ele é o gerente de desenvolvimento de negócios do Grupo Kersen. Segunda vez ele vai voltar mais vezes, porque ó, é jovem, bonito, um sorriso bacana pra caramba, ajudando aí o pessoal a olhar o agronegócio como um lugar onde as pessoas têm muito prazer em trabalhar. Tem muito prazer em trazer resultado para si próprio e também para a sociedade. Super obrigado, tá, Peterson? É isso, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente segue à disposição em nome da Cassie. Ô, rapaz, muito obrigado. E, ó, por favor, volte mais vezes mesmo, que como a gente falou da segurança alimentar e o trabalho que o Peterson faz, assunto, pode ter certeza que não vai voltar para vocês cansarem de ver o Peterson aqui no Papo de Prateleira. Papo de Prateleira que vocês acompanham nos nossos dois espaços de internet, que é o nosso site do Dicas, o agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, que é o grupo.com.br. E essa conversa gostosa aí com o Peterson, super conteúdo, também se transforma no podcast Radarado, que a gente coloca aí nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Apple e Google. Atenção, boa semana, bom resto de semana para você. E, por favor, vamos voltar mais para conversar sobre o trabalho seu, o trabalho da Kessler, o trabalho com o alimento saudável. Tá certo, muito obrigado, Alice. Uma ótima semana. Obrigado, querido. Até a próxima. Até a próxima.